Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Damos sequência ao nosso processo de aprendizado aí de pneumática, ainda trabalhando agora nos projetos de comando. Uma aula complementar à aula teórica que vocês já têm lá no Avamudo. Então, porque eu pretendo desenvolver um exercício, tá? Agora com o método cascata, que é uma lógica cabeada para atender aquilo que o projeto, o método direto não nos atendia. O método direto só nos atendia sequências diretas. Aqui, na medida que eu encontrasse um sinal bloqueador no método direto, quando eu fosse fazer o estudo dos sinais, eu precisaria usar um outro método. E o método cascata atende essa necessidade. Com o auxílio de algumas linhas auxiliares, nós poderemos desacionar aquele sinal bloqueador e possibilitar com que a gente tenha cabos, ou seja, linhas, válvulas comutadoras pneumáticas controlando outras válvulas de processo pneumático. Vamos lá então. A sequência que eu propus para vocês é aquela que estava lá no AVA, lá. Avanço de A, avanço de B, retorno de B, retorno de A, avanço de C e retorno de C. Bom, de nada muda o que nós aprendemos lá no diagrama no método direto, na qual o diagrama funcional tem que ser elaborado. Então, o diagrama funcional para nós aqui começa a ter algumas alteraçõezinhas em função do método de nós estarmos usando o método cascata. Então a primeira coisa, a primeira alteração, entra uma primeira informação como grupo ou linha. Jóia. Depois, seguimos conforme o método direto. A fase, o trajeto, o sinal de partida. Agora outra diferença, o sinal de pilotagem, que nada mais é as linhas auxiliares que precisaremos para possibilitar esse projeto. Bom, depois atuador A, vem o trajeto passo, né? Atuador A, atuador B e atuador pneumático C. Bom, grupo linha deixa em parênteses aqui, vamos evoluindo conforme o método direto que nós vimos até então. Fase, tá? Não há nada entre parênteses aqui, tá? Então temos 3 atuadores que vão avançar e retornar. Então as fases são 6 fases, né, pessoal? Então, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5 e fase 6. Ora, fase 1, caracterizada pelo avanço de A. Depois nós temos o avanço de B, depois retorno de B, retorno de A, avanço de C e retorno de C. Qual o sinal, pessoal? Velho método lá do método direto. Vamos fazer a fase 1 olhando porque ocorreu lá na fase 6, porque isso aqui é cíclico, né? Então, se eu tinha C menos aqui, ou seja, tinha retorno de C, a haste para partir a haste precisará estar em C0, seria o sinal de comando para C0. Usamos a mesma proposta do método direto, haste recolhida ou recuada, índice 0, haste avançada, índice 1. Então aqui como o 6, a fase 6, representada por C-, ou seja, o sinal C0 aqui possibilita com que a fase 1 seja elaborada. Agora para a fase 2, o que nós vamos fazer? Vamos olhar para a fase anterior. O que nos diz a fase anterior? O trajeto é a mais, né? Então, a fase 2 se dá por avanço de A, então A1. A fase 3, olho para a fase 2 e vejo o que acontece. Como na fase 2 é avanço de B, aqui o sinal que comanda o retorno de B seria B1. Depois B0,
A0, C1. Jóia. Vamos adiante. Sinal de partida. Uso M ou PM, como queiram. Enfim, será uma válvula comandada pelo operador ali manualmente, né, através de um botão. Agora, o que nós temos? Temos a questão do sinal da pilotagem, que está diretamente relacionado com grupo e linha. Então, lá da nossa aula teórica, o que caracteriza a distinção do grupo? Tá? Eu não posso ter no mesmo grupo repetição de atuador, ou seja, o atuador não pode avançar e retornar e estar presente ao mesmo grupo. Tá? Então vamos olhar aqui, avanço de A, avanço de B, retorno de B. Ora, o retorno de B já tem uma ação antes em B, que é o avanço de B. Então eles não podem estar no mesmo grupo. Então, como se eu colocasse um traço aqui para criar uma divisão nesse grupo. Então, o avanço de A pertence ao grupo 1 e o avanço de B também pertence ao grupo 1. Quando eu tiver o retorno de B, eu vou ter que trocar para um grupo 2. Então, o grupo 2, retorno de B, retorno de A, avanço de C e retorno de C? Não. Por quê? Eu já tenho uma ação sobre o cilindro C. Então, o grupo 2 é formado por essas três fases aqui. Então, retorno de B, grupo 2, retorno de A, grupo 2, e avanço de C, grupo 2. E por fim, só está faltando o retorno de C, que seria o grupo 3. Tá? Por questão de formatação, de padronização aqui, o sinal de pilotagem é o mesmo indicativo do grupo e da linha. Então, o sinal de pilotagem 1, da linha 1, refere-se a P1. O sinal de pilotagem P1, agora aqui trocou o grupo, né, pessoal? Trocou para grupo 2. Isso aqui é P2, aqui é P2, pilotagem 2, aqui é P2. Para ficar homogêneo com o que vocês viram lá na aula teórica disponibilizada para vocês. E por fim aqui eu tenho uma pilotagem P3, que é da última fase. Tá? Então o diagrama trajeto e passo, vou fazer uma adaptação aqui, né? Vamos lá então. Avanço de A no primeiro ciclo, tem o avanço de A aqui. Depois o que nós temos? Nós temos avanço de B, então o B vai avançar. Depois, retorno do B, né? Então o B chegou até aqui e retornou. Depois temos o retorno do A, o A que estava em nível alto, retornou. E por fim, o atuador C, que vai avançar e retornar. Então vou completar os níveis altos aqui. B em nível baixo, normal. E o C que permanece
até a quinta fase ele permanece com um nível baixo, ou seja, haste recuada, e ela só dá um pulso lá para realizar a operação. Faltou terminar. Então aqui seria o diagrama trajeto passo desse circuito, e juntamente com os sinais seria o diagrama funcional. Feito isso, nós estamos habilitados a seguir ali o roteiro e desenvolver esse projeto de comando. Então, para seguir o nosso processo do projeto desse comando, nós vamos migrar aqui para o FluidSim pneumática e montaremos uns primeiros processos muito semelhantes ao método direto, e apenas depois a gente vai incluir aquele sistema de válvulas auxiliares para possibilitar com que a gente retire os sinais bloqueadores através do acionamento dessas linhas auxiliares. Bom, olhando para o diagrama funcional, a gente não tem dúvida que utilizamos 3 atuadores, então trazemos esses atuadores para cá. Vou trabalhar com cilindros de duplação. Então, um cilindro, já vou colocar o número dele aqui. Clico 2 vezes e já coloco que é o cilindro A. Tá? A esse cilindro A eu vou ter uma válvula de comando. Uso uma válvula 5/2, por ela ter uma maior capacidade de acionamentos por minuto do que, por exemplo, uma válvula 4.2, 2/4. Então, configuro essa válvula, clicando 2 vezes, elas vão ter acionamentos pneumáticos, tá? Então, tanto à esquerda quanto à direita, acionamento pneumático. E já vou colocar as linhas de escape nessas válvulas, tá? Nessas vias aqui. Clico 2 vezes e já digo que ali interligou aqui, deu um bugzinho de eletro. Correndo o mouse para o lado quando eu dar um zoom aqui que vai ficar melhor. Então, linha de escape em 13, linha de escape em 5, tá, pessoal? Conecto as vias de alimentação, tá? E deixo ali a saída de pressão para ser conectada e as 2 linhas auxiliares. Agora faço isso aqui. Vou copiar e colar mais 2 vezes essa configuração, né? Por que isso? Porque esse sistema está com uma sequência com 3 atuadores. Então esse aqui agora vai ser o nosso atuador B. E esse aqui vai ser o nosso atuador C. Então já estamos com as válvulas e com os atuadores. Agora o que nós precisamos, pessoal? Eu dei um roteiro, disponibilizei um roteiro ali na parte teórica da aula de vocês. Posso sugerir a gente colocar aqui uma linha de alimentação, tá? Então vou lá buscar uma linha de alimentação, vou colocar bem aqui embaixo, que ela vai ser o suprimento de ar comprimido para todas as válvulas que nós utilizarmos, tá? Então já
montamos os atuadores, vamos colocar agora as etiquetas aqui, né? Ou seja, vamos dizer quem é C0 e quem é C1, quem é B0, quem é B1 e quem é A0, quem é A1. Então puxo uma régua de posicionamento para cá, tá? E clicando duas vezes eu dou as etiquetas, né? Repito novamente que esse aqui é um cilindro default. Se quiser especificar melhor esse cilindro é possível, ele já vem com 0 a 100 milímetros. Nosso objetivo aqui é simplesmente fazer o projeto de comando. Então vou dar a informação que a etiqueta 0 é para haste recuada, ou seja, 0 milímetros, aí a etiqueta A1 é para haste estendida, nesse caso 100 milímetros, tá? Ele já vai ficar demonstrado ali para nós. Vou copiar novamente essas informações para os dois atuadores e digo aqui que é B0 e digo que é B1. C0 quando a haste estiver recuada, C1 quando ela estiver avançada. Então, montados atuadores, fiz ali, disponibilizei uma linha de suprimento de ar comprimido aqui embaixo. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Vai fazer a parte auxiliar aqui. Tá? Essa parte auxiliar é composta por quê, pessoal? Por número de grupos menos 1. Né? Então, o número de válvulas dessa parte auxiliar é o número de grupos menos 1. Então, se a gente tem 3 grupos de acordo com o nosso diagrama funcional aqui, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, é claro que nós teremos 2 válvulas auxiliares. Então, trouxe 2 válvulas para cá. Já vou fazer a configuração delas, ou seja, são válvulas com acionamentos pneumáticos. E já vou preparar as linhas de escapes dela. Né? Escape em 3, escape na via 5, repetindo aqui, em 3 e em 5. Montado aqui. Vou começar a colocar umas informações. Vou copiar aqui um texto e colar aqui. Tá? Se tem algo a gravar de informação, é a configuração dessas válvulas aqui, tá, pessoal? Então, esse lado aqui é P1, tá? Obrigatoriamente eu percorro aqui um sentido anti-horário para referenciar, pulo essa aqui, né, e venho fazer um P2 aqui, ou seja, a pilotagem do grupo 2 vai se dar nesse lado da válvula, e o P3 nesse outro lado da válvula. Tá? Então, qual é o sistema, né? O que a gente o que preconiza o método cascata? A gente ter válvulas conectadas, empilhadas uma à outra, né, para possibilitar essas linhas auxiliares. Então, fiz a conexão da linha de pressão aqui, vai passar, e essa aqui seria a nossa saída da linha auxiliar 1. Tá? Essa linha aqui de utilização da válvula inferior, da válvula auxiliar inferior, ela vai fazer a conexão a esta via, tá? E aqui vai ter a saída para a linha auxiliar 3. Tá? E por fim, falta a linha auxiliar 2 que sai desta via aqui. Tá? Então, se a gente quisesse marcar quem é L1, quem é L2, quem é L3, a gente marcaria aqui, ó, L1, L2 e L3.
Feita essa montagem das válvulas auxiliares, eu recorro ao meu diagrama funcional para começar a montar esse processo. Tá? Então, o que exige de atenção de vocês nessa etapa? O primeiro acionamento do grupo, tá? Essas válvulas vão estar conectadas às respectivas linhas de pilotagem. Então, o primeiro acionamento do grupo 1 está aqui, vou botar um amarelinho. O primeiro acionamento do grupo 2 está aqui. E o primeiro e único acionamento do grupo 3 está aqui. Tá? Então, essas válvulas aqui vão estar conectadas aonde? Em P1, em P2 e em P3. E aí, Gustavo, traduz para nós. Essa arranjo de válvula vai estar conectada em P1, em P2 e em P3. E as demais, Gustavo? Os demais trajetos vão estar conectados pelas respectivas linhas auxiliares, ou seja, acima das válvulas auxiliares. Então, vamos lá. Lendo o diagrama funcional. Quem é que vai acionar P1 lá no comando inferior da válvula auxiliar? É uma válvula M juntamente com uma válvula C0, ou seja, válvula rolete do início do curso do atuador C. Então vamos colocar ela lá. Para utilização das válvulas comutadoras, falei para vocês fazerem uso das válvulas 3-2, né? Então vamos buscar essas válvulas 3-2 aqui no nosso diagrama, que eu tenho essas válvulas 3-2 aqui. Tá? Uma válvula 3-2 e uma segunda válvula 3-2, porque eu já li o diagrama funcional e eu preciso de uma válvula M e de uma válvula C0, né? Então, clico duas vezes aqui e começo a configurar essa válvula. Essa aqui vai ser a válvula M. Ela vai ter retorno por mola e vai ter um acionamento manual, um operador ali para apertar o botão da válvula para ela trocar de estado. Dou um OK aqui. É uma válvula normalmente fechada, né? Quando o operador atuar sobre esse botão, vai conduzir essa via e vai ter a conexão da válvula da conexão 1, linha de pressão, a conexão 2, via de utilização. Já clico aqui duas vezes, eu sei que isso aqui se trata de escape, ou seja, saída de ar atmosférico. E vamos montando. Agora essa aqui seria a nossa válvula C0. Então essa válvula é uma válvula com acionamento mecânico através de rolete. Tá? O retorno dela ela é por mola. Ok. E eu clico duas vezes e já digo quem é o escape dessa válvula aqui na linha 3. Tá? O que está faltando? Eu dar a informação para o programa que isso aqui, essa válvula, apesar de estar representada aqui na parte inferior, ela fisicamente, se eu estivesse montando isso aqui numa bancada, essa válvula estaria aqui, ó, em C0. Então eu tenho que dizer isso aí para o programa. Ó. Clico duas vezes e digo que a etiqueta dessa válvula corresponde a C0. Tá? Ele já identificou que a haste está recuada, está sob C0, então ela trocou o estado da válvula. Então, a válvula já está conduzindo o escoamento. Então, lendo o diagrama funcional, M liga em C0, que vai conectar a P1. Então, vamos lá. M, essa aqui é a M, liga em C0, que vai a P1. Tá. Montei a primeira etapa. Agora eu prossigo lendo o diagrama funcional. O que isso aqui vai ligar, pessoal? Isso aqui vai ligar o avanço de ar. Tá? Então vamos lá. A saída da linha auxiliar 1 vai ligar o avanço de ar. A saída da linha auxiliar 1, que é essa aqui eu estou percorrendo, né, vai ligar o avanço de ar. Onde é que está o avanço de ar? Está desse lado. Então vamos copiar e vou colar aqui para ficar mais claro para vocês. Isso aqui se refere a mais. Isso aqui se refere a menos, né?
Ou seja, quando entrar ar comprimido aqui, o estado da válvula troca, eu tenho essa via cruzada para cá, que vai conduzir a conexão 1, a via de utilização 2 e o cilindro avança. Então vamos lá, joga para cá, a saída aqui, que é a nossa linha auxiliar 1, vai para avanço de ar. Da onde tirasse isso, Gustavo, simplesmente lia o diagrama funcional. Tudo isso aqui agora é linha auxiliar 1 para nós, né? Montado essa primeira proposta, a gente tem duas opções. Ou eu faço os primeiros inícios de grupo aqui, para acertar a parte inferior da válvula, né? Ou prossigo lendo o diagrama funcional agora na segunda coluna. Tá? Então eu vou ler o diagrama funcional na segunda coluna. O que ele está me dizendo na segunda coluna? Não é mais início do grupo, então é ligado diretamente à linha auxiliar 1, ao grupo 1, né? Uma válvula de rolete A1, que vai controlar o avanço de B. Então, linha auxiliar está aqui 1, né? Vai usar uma válvula de rolete A1, que vai acionar B. Então, avanço de B, análogo ao que a gente tem aqui, A mais e A menos. Ao lado esquerdo nosso é o lado, é o comando de avanço dessa válvula. Tá? Então, vou trazer uma válvula igual a essa, só para aproveitar toda essa configuração que a gente já montou. Copiar e colar aqui. Trouxe essa informação e agora depois eu troco a etiqueta dela, né, pessoal? Então vamos lá. Isso aqui não é mais C0, isso aqui é A1. Tá? Ela liga na linha auxiliar 1, estou lendo o diagrama funcional, e vai controlar o avanço de B. Tá? Montamos a esse outro sistema. Estou acertando aqui. Agora, diagrama funcional, olha só, surgiu o amarelo, ou seja, início do grupo 2. Início do grupo 2, eu sei que eu tenho que resolver o meu problema lá na parte auxiliar das válvulas, né? Então, eu trabalho com a linha, eu trabalho com a válvula que vai controlar o P2. Quem é que vai controlar o P2? B1. Então, vamos lá para a parte auxiliar. Onde é que está P2? Está aqui, né? Então, vamos usar o mesmo processo de copiar essa configuração da válvula aqui. Já trago para cá, para não gerar confusão, já troco isso aqui para B1, né, pessoal? B1 vai controlar quem? Vai controlar P2. Então, B1 controla P2 e a saída da linha auxiliar 2, prossigo lendo, olha, a saída da linha auxiliar 2 vai fazer com que o atuador B retorne. Então, auxiliar 2, atuador B está aqui, o retorno de atuador B está aqui, né? Então, venho para cá e trago essa informação para esse sistema. Então, vamos embora agora. Linha de auxiliar 2, né, pessoal? Passo diagrama funcional. Próxima etapa do diagrama funcional, cadeia de retorno. Retorno do atuador A. Retorno do atuador A por B0. Trouxe aqui. Já troco aqui para B0 para não gerar confusão. E eu sei que essa linha auxiliar aqui tem que se conectar ao ponto B aqui.
e B0 controla retorno de A. Montado isso aqui, evoluímos para qual válvula, para qual processo agora? Fechamos o retorno de A, vamos para a quinta fase. A quinta fase é caracterizada por quem? Por avanço de C, que é controlado por A0. Avanço de C, avanço de C desse lado aqui. Copio qualquer uma das válvulas, tá, pessoal? Não estou copiando aleatoriamente aqui, mas é qualquer uma das válvulas. Clico 2 vezes já para dar a informação que se trata de A0. A0, que vai controlar avanço de C, que é a nossa quinta fase. Então vamos lá. E isso aqui se conecta na linha auxiliar 2, tá? A linha auxiliar 2, que é esta linha aqui, né? Linha auxiliar 2. Avanço de C, tá? O que está faltando, pessoal? Está faltando a gente fechar a questão do grupo 3. Questão do grupo D3, pilotagem P3, como é início do grupo, eu resolvo o problema lá nas nossas linhas auxiliares. Então, quem controla P3 é C1. Vamos lá, então, dar uma informação. Copiar aqui e colar. Clico 2 vezes e já troco aqui dizendo que isso aqui é C1. Estou lendo o diagrama funcional. C1 vai controlar P3. Beleza. A saída da linha auxiliar 3 que está aqui vai ter que fazer o quê? Vai ter que ligar ao retorno de C. É isso. Tá? Montado o diagrama funcional, simplesmente li o diagrama funcional e transcrevi aqui para o programa. Tá? Agora o que falta? Falta ligar todas essas linhas de alimentação, dar suprimido de ar comprimido a todos esses pontos, tá, pessoal? Então, vou uma linha de ar comprimido aqui, outra linha de ar comprimido aqui. Deixa eu ver, eu vou jogar uma aqui para cima. Pego a linha 1 aqui. Tá faltando algum suprimento? Falta suprimento de ar comprimido aqui. Vou dar uma puxadinha pro lado aqui só para não... Aqui está alimentado, está faltando alimentação aqui, né, pessoal? Então todas as linhas estão recebendo ar comprimido, no princípio, né? E nós vamos botar o programa para simular. Tá? Então dou um play aqui. Está dizendo que algumas linhas ficaram sobrepostas, naquela de arrastar para um lado, arrastar para o outro, não tem problema. As linhas, algumas atravessam conexões, ele vai fazer mesmo assim. Tem componentes sobrepostos, não tem problema. Jóia. Fez a primeira leitura do processo, deixou o sistema armado. Então, lembrando, qual é a nossa sequência, pessoal? Avanço de A, avanço de B, retorno de B, retorno de A, avanço de C e retorno de C. Tá, então vou colocar aqui para dar um stop aqui. Então é A mais
B+, B-, A-, C+, C-. Então, é uma sequência indireta, não é uma sequência direta, né? Não há nenhum espelhamento aqui. É claro que eu não poderia usar o método direto para resolver. Então, avanço de A, vai dar os mesmos. Liguei o play aqui, né? Joia, vamos lá então. Botar um passo a passo aqui para a gente ir acompanhando. Então, o operador veio, acionou o botão M aqui, né? PM, aqui, como que. Então, escoamento chegou, a linha de ar comprimido chegou em P1, trocou a válvula auxiliar P1, comutou a válvula de comando, avanço de A. Quando chegou em avanço de A, fechou o sinal de A1. Ao fechar o sinal de A1, vai trocar o estado dessa válvula aqui. E eu vou ter a chegada de ar comprimido nessa linha B0. Chegou o ar comprimido ali em B0, troca o estado da válvula de comando, desfaz o B0, porque o cilindro já partiu da haste recuada de B, né? Chegou em B1. Tá? Então, avanço de A, avanço de B. As duas primeiras fases foram atendidas no nosso projeto. Acionou B1, B1 vai fazer trocar o estado da válvula auxiliar P2, né? Da válvula auxiliar 2 ali. Trocou o estado da válvula P2. A próxima etapa vai ser retornar o cilindro B. Repare que ao fazer isso, o sistema das válvulas auxiliares, das linhas auxiliares, retirou aquele sinal bloqueador que estava aqui em B, né? Ela conseguiu trocar o estado, que ela não tem mais aquele suprimento de ar comprimido no lado oposto, e o B retornou. Tá? Então a segunda ação foi atendida, a terceira fase foi atendida. O próximo trajeto nosso, que é o retorno de A. Então vamos trabalhar para o retorno de A. Tá? Fechou B0, olha aqui o que está chegando. Já está chegando uma linha de ar comprimido aqui em retorno de A. Então, trocou o estado para a posição inicial, desarmou A1, retornou A, atendido A. O que está faltando agora? Um avanço e um retorno de C. Trocou o estado, levou a 0, ar comprimido chegando na válvula de comando de C, avanço de C realizado. Falta somente a sexta e última fase, o sexto e último trajeto, que é o retorno desse cilindro C. Acionado C1, trocou o estado da válvula comutadora auxiliar P3. Vai chegar uma linha de ar comprimido agora nesse lado da via para efetivar o retorno de C. Tá? E terminou o nosso sistema, né, pessoal? Acho que é atendido esse exercício de método cascata. Depois vocês podem querer ficar montando esse processo aí, avanço B, retorno, avanço C, retorno C. Então ele fica trabalhando de uma forma cíclica como queiram, tá? Agradeço a atenção, espero que vocês façam o próximo exercício que tem disponível aí para vocês no Avamoodle. Além disso, refaçam aquele exercício resolvido já da aula teórica.